Olá, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz e na aula de hoje nós vamos utilizar a semelhança para obter alguns resultados que são muito importantes na matemática, que são as relações métricas no triângulo retângulo. É importante ressaltar que essa aula é uma aula complementar. Na sua prova para o técnico, seja o Cefet, seja o Coltec, seja o IEP, não será cobrado a dedução dessas relações métricas, mas vai ser cobrado de vocês a aplicação dessas relações métricas que vai ser feita na próxima aula. Então a aula de hoje é uma aula bônus, é uma aula complementar que vai ligar a semelhança de triângulos às relações métricas, que por sua vez vai resultar no Teorema de Pitágoras. Vamos começar então. Inicialmente, nós temos um triângulo retângulo. O triângulo ABC é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. E aí, nós podemos traçar aqui a altura desse triângulo em relação ao maior lado. O maior lado é o lado CB, que está oposto ao ângulo de 90 graus. E aí, no lado oposto, a altura vai ter um ponto H, então a altura vai ser de A até H. Nós vamos ter esse lado maior, que vai ter a medida A. O lado que não é o maior, né, que a gente chama de cateto, vai ser o cateto B. E o outro cateto vai ser o cateto C. Lembrando que o lado maior recebe o nome de hipotenusa. Na próxima aula a gente vai definir com clareza tudo isso. A altura vai ser H. E aí, a medida do ponto H até o ponto C é a projeção do cateto B. É como se eu estivesse projetando o cateto B na hipotenusa, no cateto A, na hipotenusa A. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que M é essa projeção, e a projeção do cateto C vai ser a medida de N. E o que eu vou fazer agora? Eu vou separar o triângulo ABC e vou também representar o triângulo ACH. Então, vamos ter esses dois triângulos, ACH e o triângulo ABC. Observe uma coisa interessante aqui, pessoal. Que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Eles têm um ângulo em comum, esse ângulo C é comum aos dois triângulos, e o triângulo ACH tem esse ângulo aqui que mede 90 graus. Então, aqui mede 90 graus. O triângulo ABC também tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, eles vão ser semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, eu posso falar que o triângulo ACH é semelhante ao triângulo BCA. Tranquilo? Sabendo que eles são semelhantes, eu posso observar que a hipotenusa do primeiro triângulo, que está oposta ao ângulo de 90 graus, é B. E a hipotenusa do segundo triângulo, que está oposto ao ângulo de 90 graus, é o A. Então, B sobre A vai ser igual a projeção do cateto, que é o lado que está entre o ângulo C e o de 90 graus, que é o M. E no outro triângulo, o lado que está entre o ângulo C e o de 90 graus é o B. Então, fica o B aqui também. Multiplicando o cruzado, nós temos B vezes B, que é B ao quadrado, igual a A vezes M. Beleza. Essa é a primeira relação que nós temos. Lembrando que na aula de hoje nós só vamos deduzir essas relações. Não vamos aplicá-las em problemas. Isso fica para a próxima aula. Mas é importante que vocês já vão conhecendo essas relações e vocês têm que saber elas de cor. Isso aí é cobrado na prova e não tem como, não tem jeito. Vocês precisam decorar
essas relações. A primeira relação é que b ao quadrado, um cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto, que é um n. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa com o triângulo ABC. E agora, eu vou usar o triângulo da direita aqui, que é o AHB. Então, eu tenho o ABC e o AHB. De novo, esses dois triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm um ângulo em comum, que é o ângulo B. Então, os dois têm um ângulo B. E o triângulo AHB, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, aqui também mede 90 graus. Como eles têm dois ângulos congruentes, eu posso afirmar, né, nós podemos dizer que o triângulo ACB é semelhante ao triângulo HAB. Então, esses dois triângulos são semelhantes. E aí, se nós observarmos, no primeiro triângulo, a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, é o A. E no segundo triângulo, quem que está oposto ao ângulo de 90 graus é o C. Isso aqui vai ser igual ao C, que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo B. E no segundo triângulo, quem que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo B é o N, que é a projeção de C, a projeção do cateto C. Multiplicando o cruzado, nós temos que C vezes C dá C ao quadrado e A vezes N dá A vezes N. Essa é a segunda relação, ou seja, os dois catetos, quando você eleva eles ao quadrado, eles vão ser igual a hipotenusa vezes a projeção deles, a projeção de cada um. Tá? Essa é a segunda relação que nós temos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o triângulo ACH, que é o da esquerda, e vou fazer com o triângulo ABH. De cara, eu posso falar que eles são semelhantes, porque se eles são semelhantes ao triângulo ACB, cada um, eles têm que ser semelhantes entre si também. E eu posso mostrar isso. Olha, eu tenho esse ângulo de 90 graus em cada um. Esse ângulo aqui é o C, né? E esse ângulo aqui, ele tem que ser igual ao B. Por que ele tem que ser igual ao B? Porque na hora que você soma 90 com C, o que falta para 180 é justamente o B. E aqui, a mesma coisa. Esse ângulo aqui é o B, então dois tracinhos. E aí, na hora que eu somo 90 com B, o que tem que sobrar aqui é justamente o C, que é um tracinho. Tranquilo? Então, esses dois triângulos são semelhantes. Vou escrever isso aqui. O triângulo AHC é semelhante ao triângulo BHA. Vou colocar um triângulo aqui. Então, esses dois triângulos são semelhantes, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o ângulo que está entre o C, que é um tracinho, e o de 90 graus. Vou pegar o lado, na verdade, né? Que está entre o C, que é um tracinho, e o ângulo de 90 graus, que é o M. E no outro triângulo, quem está entre um tracinho e 90 graus é a altura, H. Aqui, nesse primeiro triângulo agora, eu vou pegar o H, que está entre dois tracinhos e o ângulo de 90. H. E quem que está entre dois tracinhos e o ângulo de 90 no outro lado, no outro triângulo? É o N. Então, H vezes H dá H ao quadrado, M vezes N dá M vezes N. Essa é a nossa terceira relação métrica no triângulo retângulo. Vamos para a última. A última tem várias formas de fazer. Nós podemos utilizar a semelhança, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer da seguinte forma.
Esse triângulo, né, se eu usar a hipotenusa como base, a área dele, nós já aprendemos a área do triângulo, vai ser a base, que é o A, vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Só que repara uma coisa, se eu virar esse triângulo e virar ele para ele ficar assim, repare que a base agora vai ser o C e esse cateto C ele faz 90 graus com o cateto B. Então, o cateto B ele é justamente a altura relativa a C, relativa ao cateto C. Ou seja, a área desse triângulo aqui, que é o mesmo do primeiro, pode ser escrita também como sendo C vezes B dividido por 2. Mas a área do primeiro, a primeira área precisa ser igual à segunda área, porque eu estou calculando a área de uma mesma figura. Eu só virei a figura para ficar em posição diferente, para usar uma base diferente. Então, eu concluo que A vezes H sobre 2 é igual a C vezes B sobre 2. Corta, corta. Eu chego aqui. A vezes H é igual a C vezes B. Essa é a nossa quarta e última relação. A ideia é que vocês tentem reproduzir essas deduções utilizando a semelhança, visualizando quem que é semelhante a quem, qual lado que é proporcional a qual, tá? Mas na próxima aula a gente vai apenas aplicar essas relações. Então é importante que você já tenha em mente quais são as relações e já comece a descrevê-las, representá-las de forma automática. Ou seja, você vai ter que decorar essas relações, tá bom? No mais, até a próxima aula.